Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente trazer alguns apanhados, né, ainda sobre o vestibular da UES 2021.1. Como a gente fez a prova agora nesse domingo, né, dia 20, a prova de conhecimentos gerais, também conhecido como prova da primeira fase. Nós tivemos aí 8 questões de geografia. Eu quero trazer alguns pontos sobre ela. Eu já dei uma lida, né, achei a prova mediana, né, em relação à dificuldade. Algumas questões, eu acredito, foram bem cruéis assim mesmo, puxaram muito para o decoreba, mas é uma característica que infelizmente ainda faz parte das provas da UES, principalmente quando se trata da parte de geografia física, né? A gente ainda tem esses preceitos, né? O que difere aí do vestibular da UES em relação às provas do Enem que a gente está comumente vendo. Eu quero desde já agradecer, né, todo mundo que sempre tem acompanhado o canal, tem visto aqui, tem comentado, né, alguns têm agradecido pelo conteúdo. Eu também fico grato, né, pelo retorno de vocês e saber que de alguma forma tem ajudado, né, tem contribuído para que vocês estejam sempre absorvendo algumas coisas aqui. Bom, então vamos lá, né? Aqui eu já marquei os gabaritos, tá bom? A gente vai ver aqui as 8 questões, que foram as questões que nós tivemos dentro dessa prova na primeira fase. Nós vamos começar aqui pela questão 31. Eu quero só ressaltar que nós estamos vendo a prova do gabarito 1. Saiu o gabarito preliminar, é isso porque todas as provas, toda vez que existe o vestibular, nós temos a possibilidade de se recorrer a algumas questões, né? Às vezes questões não tem nenhuma opção, ou tem opções duplicadas, ou tem algum erro de informações de digitação, então é possível recorrer e aí o gabarito modifica. Então, sempre que a prova é aplicada, tem aí pelo menos uma semana para que as pessoas possam recorrer, né, a respeito de alguma questão, e aí, é claro, o gabarito oficial acaba se modificando. Pelo que eu vi aqui das questões de geografia, não vi alguma coisa que se possa pedir, né, correção para se recorrer. Só achei que teve algumas questões, já vou comentar aqui, que foram assim meio muito soltas mesmo, né? Umas coisas assim muito aleatórias, mas é isso aí, né? Vamos torcer para que saia o resultado, né? Que vocês que nos acompanham aqui tenham se dado bem nessa prova. Começando aqui pela questão 31, então nós temos aqui, né? Eu não vou ler toda a questão, tá? Você pode depois fazer o download, pode baixar o arquivo, mas a primeira questão era uma questão, acho que era mais fácil, né? Mais a nível fácil, veio aqui só para dar um susto mesmo, porque as outras foram, o nível foi aumentando um pouco mais. Mas a questão 31, para quem pegou essa prova aqui, né, foi bem simples, bem fácil. Que ela fala, leia atentamente o excerto a seguir. Gente, como o vocabulário faz falta nas provas da UES. Eu já tive alunos que relataram que às vezes não conseguiram fazer as provas ou perderam muitas questões por causa dessa palavra, né? É certo. Que é nada mais do que de acordo com uma frase ou afirmação abaixo, né? Ou o trecho do texto a seguir, né? Infelizmente, às vezes, a falta de um vocabulário deixa você a desejar. E a prova da UES, eles têm usado nos vestibulares um linguajar muito técnico. Então, se você não conhecer realmente as definições, as palavras, um pouco de gramática, você perde completamente sobre o que está pedindo. Por isso que eu sempre marco aqui, quando eu estou comentando, algumas palavras-chave, para que você não perca, né, o raciocínio, sabe do que ele está falando. Você tem alguns canais, alguns professores, aí já chegam logo na questão tal, você marcava a letra assim, e aí você acaba não sabendo o que é que te levou àquela resposta, né? O que é que tinha de errado nas outras questões, até para que você possa de repente recorrer, né? Pensar, eu acho importante a gente também acabar vendo a razão pela qual a uma determinada questão não era o correto. Então, formado por um conjunto de corpos naturais tridimensionais, até aqui não poderia ser uma pista para todas as opções,
Mas aí nós temos resultante da ação integrada do clima com o organismo sobre o material de origem. Clima e organismos. O que são os organismos? Matéria orgânica. Né? Então, se lembra matéria orgânica. Então, eu tenho uma ação do clima, matéria orgânica e o material de origem que sofreram processos mecanismos dominantes na sua formação. Aí nós temos as opções aqui. As opções eram vegetação, solo, bacia hidrográfica ou relevo. Então, o que eu tenho do somatório de ações climáticas com matéria orgânica, com material de origem? Isso vai caracterizar o quê? A questão mais fácil que tinha, que era o solo. Né? Então, eu poderia ter a influência do clima com o solo, do clima com outros materiais, que poderiam até gerar a vegetação. Mas quando eu somo todos esses elementos, né, a matéria orgânica, a ação climática e o material de origem, a única opção que eu tenho aqui, que é o somatório de todas essas coisas, realmente é o solo. Então, eu tenho aqui, iniciou a prova com uma questão de geografia física, falando sobre pedogênese, né? Ou também para a área da pedologia, o estudo e análise do solo. A questão 32, nós temos geralmente os eventos associados ao fogo na Amazônia. Então, quem assistiu aos vídeos anteriores, né, eu mencionei sobre isso aqui, viu que a prova da UES ela traz alguns elementos daquilo que é noticiado na mídia, principalmente nessa parte que é de atualidades. E só que eles não vêm pela visão governamental, né? A prova da UES, por ser elaborada pelo Estado, por ser elaborada por professores da UES, uma equipe que é da própria UES, não tem ligação nenhuma direta com o governo federal. Então, não é incomum você encontrar questões na prova da UES, no vestibular da UES, que sejam voltados, né, para questões trazidos pela mídia ou discutidos pelos meios de comunicação, como esse aqui. Né? As queimadas na Amazônia foi uma temática muito discutida nos últimos meses, né, quando se deu uma trégua em relação ao assunto coronavírus, que ainda está bombando aí no momento, né? Mas as queimadas foram um assunto muito recorrente aqui. Então, ele fala que sobre a associação do fogo, né, da Amazônia está relacionada à queimada indiscriminada, as queimadas, desmatamento, queimada, desmatamento. Ok. Aí aqui ele traz a proposta, né, que é o que vai te pedir na resposta, né, que ele está procurando. Considerando essa questão, é correto apontar como ação ou estratégia para desacelerar o desmatamento na Amazônia. Uma ação ou estratégia para desacelerar o desmatamento na Amazônia. Gente, olha, isso aqui que eu faço, né, de destacar essas palavras, eu aconselho a você a fazer na hora da prova. Porque é muito comum você ter um texto, vem falando alguma coisa, uma matéria jornalística, mas depois ele vem trazendo qual é o foco que você tem que procurar lá na hora da resposta. Então, o foco aqui da resposta é encontrar uma ação ou estratégia para diminuir o desmatamento. Veja que o texto ele começa falando sobre queimada e sobre a queimada indiscriminada, mas no final ele te pede uma estratégia em relação ao desmatamento. Veja como você pode ser induzido a se desviar do foco. Né? O texto começa falando sobre queimada, mas no final ele quer uma ação contra o desmatamento. Então, por isso que é importante você procurar as palavras-chave dentro da sua prova. E aí nós temos aqui. A opção correta seria a letra A. Aí você diz, professor, o que tem a ver essa letra A, reforma na política de assentamentos, incluindo a concessão do título de posse de terra? Por quê, gente? O que mais causa, né, o processo de desmatamento é a ocupação ilegal, principalmente pelos grileiros e os poceiros, né, as pessoas que vão retirar vegetação de forma ilegal na mata. Quando você faz a reforma, né, principalmente, eu vejo que ele fala, né, reforma política de assentamento, você não trouxe a proposta da reforma agrária,
Mas a política dos assentamentos é a concessão do título de posse de terra, você torna aquele terreno particular e traz também a responsabilidade sobre o proprietário do terreno de manter aquele terreno de uma forma sustentável. Então você traz uma dupla responsabilidade, que seria a melhor estratégia dentre as outras três que nós temos aqui. Porque na letra B, a opção que ele traz aqui como uma estratégia para desacelerar, poxa, está engraxando essa palavra, desacelerar o desmatamento é pastagem. Ora, bolas, se eu vou construir uma pastagem, eu vou ter que tirar a vegetação original. A letra C fala sobre mineração, né, que é uma outra ação também que ocasiona o desmatamento, né? Toda vez que vai se fazer uma mina, uma mineração, um extrativismo mineral, também implica no desmatamento da vegetação nativa. A letra D poderia ser uma boa alternativa, mas por que ela não é? Porque ela fala sobre a fiscalização de uma forma seletiva, ou seja, só alguns lugares e outros não, com foco nos minifúndios. Então, duas coisas aqui que anulariam, né? Então, poderia ser uma excelente estratégia, né? A questão da fiscalização. Mas quando eu falo que há uma fiscalização seletiva, só em alguns lugares, e com foco nos minifúndios, os minifúndios, ou seja, as pequenas propriedades, não são o principal problema em relação ao desmatamento na região amazônica, mas sim os grandes, né, os latifúndios. Tá? Por isso, nós marcaremos aí a letra A na questão 32 do caderno de gabarito 1. A questão 33, gente, é uma questão sobre geografia física. Falando aqui sobre os terrenos kársticos. Tem outros vídeos aí falando principalmente sobre geografia do Ceará e sobre geografia física. Essa é uma temática que cai bastante. Você pode pegar aí os vestibulares passados, você vai ver que tem assuntos que são muito repetidos. Quais são os assuntos repetidos, professor? Hidrografia, sobre o regime hidrográfico, né, sobre a formação de rios e sobre o formato da drenagem dos rios. Não caiu nessa prova aqui, mas ela tem uma possibilidade muito grande de cair na próxima. Né, sobre o formato da drenagem dos rios. Nós temos vídeos aqui falando sobre isso. Sobre o relevo kárstico, a formação de solos, os horizontes do solo. Então, são assuntos dentro da geografia física que caem bastante, né? São muito repetidos esses tipos de assuntos. A gente tem outros comentários, tem outras provas, comentários aqui, exercícios, onde vocês vão ver que realmente eu estou falando a verdade em relação a isso. E se você estudar sobre isso, essa parte de geografia física, né, que eu mencionei, você certamente não vai zerar a prova. Até porque, assim, como é o mesmo assunto e dentro da geografia física, você não tem uma mudança muito brusca nas temáticas. Você está falando de formas de relevo, a gente está falando sobre algo que não muda em um século, mas é algo que demora em milênios para sofrer algum tipo de alteração. Por isso que essa parte de geografia física, às vezes ela é um pouco chata, né, no intuito da questão do vocabulário, tem muitas palavras que não são fáceis de assimilar, como é o caso dessa questão, né, mas vale a pena você investir nela, porque são questões de nível médio difícil, como essa questão 33, né, eu considero, né, pela média, e principalmente por aquilo que se ensina no ensino médio, eu sei que alguns cursinhos, algumas escolas particulares trazem muito partes preparatórias sobre o curso da UES, mas para quem passou por ensino médio regular, sobretudo nas escolas públicas, viu esse assunto aqui no primeiro ano do ensino médio e nunca mais. E não foi de forma tão aprofundada assim. Né? Não vem esse assunto aprofundado assim nos livros de ensino médio, né? Não vem de jeito nenhum. E a UES sempre cobra a respeito da formação de relevo. Tem um dos nossos vídeos aí que fala a respeito disso, tem até um material lá, né, que é uma proposta trazida, né, pela um órgão que lida com geografia física, inclusive aqui do Ceará, né, que tem todos esses assuntos aqui destrinchados para vocês. Né? Podem dar uma procurada aí, vão encontrar. Então, a palavra-chave aqui é o relevo kárstico.
E o bom é que ele traz aqui o que é que significa, né? O relevo kárstico é particularmente associado a rochas calcárias, né? Ou seja, calcário, a presença de cálcio. E onde eu tenho uma rocha calcária, eu vou ter a presença de uma ação do clima, principalmente a ação da água, o que vai gerar terrenos ou formas de relevo consequentes da erosão e principalmente terrenos sedimentários. Nós vamos encontrar aqui são materiais de origem sedimentar. Então é importante que você associe isso. Aqui no relevo kárstico eu tenho a presença de calcário, presença principalmente do elemento químico cálcio, e que esse calcário ele sofre sobretudo processos de dissolução. É o principal agente de relevo sobre as formas calcárias, é a umidade, é a água, que vai ocasionar o intemperismo do tipo químico, certo? Nós temos o intemperismo físico também, mas no caso aqui do relevo kárstico, o principal agente modelador aqui é a água, ocasionando o intemperismo químico. Aí nós temos, ó, o relevo kárstico é particularmente associado a rochas calcárias, podendo se referir também a paisagens similares, elaboradas em outras rochas carbonáticas ou não. Está dizendo que sofre ações, às vezes pode sofrer feições, que não é exclusivo das rochas calcárias. Correto. Mas aí nós temos, ó, sobre os ambientes kársticos, é correto afirmar que, aí nós temos, ó, na letra A, tem uma palavra aqui que a gente pouco estuda, que são o endocárstico, que é a porção subterrânea do relevo kárstico, mais conhecido como grutas ou cavernas, né? Aqui está totalmente correto, sofre um processo de dissolução, acumula água no seu interior, mas o que torna essa parte aqui falso? É ele dizer que o terreno kárstico, o ambiente kárstico, ou principalmente o endocárstico, sofre um processo de metamorfismo. Então, como disse para você, o relevo kárstico ele não é proveniente de um processo de metamorfismo, mas sim um processo de sedimentação. O que nós vamos encontrar aqui é uma predominância de rochas metamórficas, perdão, de rochas sedimentares e não de rochas metamórficas. Então, uma coisa para você ficar atento. Na opção B, o que torna essa opção errada é que ele fala sobre um processo de deposição, o que deveria gerar um acúmulo, mas na verdade o que ele causa é a formação de uvalas e dolinas. Deixa eu procurar aqui uma imagem para colocar para você. Sobre o que é que são essas uvalas e dolinas. Então, uma uvala ou dolina, gente, ó, aqui é um relevo kárstico, que a gente encontra aqui no Ceará, principalmente ali na região da Ibiapaba, né, sobretudo em Ubajara. E aqui estão algumas associações relacionadas ao relevo kárstico. Os paredões, os lapiás, a dolina e as uvalas. Essencialmente, a dolina, né, que diz, ó, são depressões circulares fechadas. Então, geralmente, você tem literalmente um buraco isolado, cavernoso, dentro de um relevo kárstico. Isso que a gente chama de dolina. Então, se vai se formar uma depressão, se vai se formar esse terreno aqui, né, em forma de U, né, ou em forma de um V, significa que esse material de alguma forma foi removido, retirado, dissolvido, né, desmanchado, destruído. Então eu tenho aqui a formação de uma dolina. Não é um acúmulo, é uma remoção, certo? A mesma coisa que eu tenho a dolina e a uvala.
Qual é a diferença entre os dois, professores? É que uma dolina, geralmente você tem uma formação de apenas uma dessas depressões. A uvala, ela já se forma quando eu tenho várias dolinas, digamos assim, né, que se formaram próximas às outras e criou um terreno de forma irregular, não mais um formato circular, mas uma forma irregular que se expandiu, né? Então a dolina, uma forma mais circular, isolada. A uvala, também uma depressão no relevo kárstico, mas agora como somatório de outras depressões que de repente estavam próximas e foram se desagregando, né? O material foi desagregando e formando essas depressões. Então não é um processo de acúmulo, né? Como ele fala aqui, um processo de deposição. É isso que torna a opção B errada quando ele fala de uvalas e dolinas. Na letra C, o que torna ela errada é que ele fala sobre o processo de sedimentação nas vertentes, né, que aí ele fala, né, nos relevos kársticos recentes, sob ação tectônica, aí vem falando sobre tectonismo, não tem muita influência tectônica, né, sobre influência de choque de placas tectônicas sobre relevo kárstico. Sedimentação nas vertentes tende a ser maior do que os processos de intemperismo, resultando na formação de uma rede de drenagem subterrânea. O que ele está dizendo aqui, nas vertentes ou na região, na parte externa, sobre a ação do tectonismo, o intemperismo é maior e acaba gerando uma drenagem subterrânea. Aqui é uma salada, né? Porque você tem uma vertente, que é um terreno inclinado, e ele fala que esse terreno inclinado tem associação com o tectonismo e que esse intemperismo, ou seja, esse desgaste daquilo que está no lado de fora na vertente acaba contribuindo para a formação de uma drenagem subterrânea. Então, não é isso que acontece, né? Aqui você tem uma mistura de vários elementos. E aí a opção D, que seria a opção correta, né? Está aqui pelo gabarito também oficial da nossa prova 1. A questão 34. Gente, a questão 34, olha, sinceramente, se alguém conseguiu encontrar uma forma de fazer um cálculo aqui, né? Como eu preguei a prova hoje, eu já li, já dei uma relida aqui, para ver se tinha alguma coisa a ver com cálculos de escalas, né? De procurar a medida real com a medida no papel e a proporção pela escala. Eu não consegui visualizar, né? Se você conseguiu, por favor, você deixa aí nos seus comentários, né? Ou alguma indicação. A única coisa que eu consegui me lembrar aqui, né, é de uma tabela que a gente estudava principalmente eu estudei na graduação, mas vou te dizer, cara, é muito difícil decorar isso aqui. É como você decorar aquela tabela sobre o Cenozoico, Proterozoico, Mesozoico, né, todas as eras. Eu não vou mentir para você, não. Eu não sei todas as sequências decoradas de jeito nenhum, porque eu não uso sempre, né? Não trabalho com isso. Então é muito complicado você decorar todas as sequências e eventos num negócio desse. Então essa questão, a única coisa que eu consegui associar, né, foi com essa tabela. Deixa eu projetar aqui para você, que a gente acabou vendo no período da nossa graduação, que são sobre classificação em relação às escalas. Eu achei muito cruel essa questão, assim, eu achei de uma perversidade. Ai, ai, não sei o que comentar não sobre ela. Né? Que aí fala, né? A questão nos trazia, né, sobre um tipo de escala que eu poderia utilizar para visualizar os rios, né, com 10 metros de extensão. Né, com 10 metros de extensão. E aí eu tenho um conjunto de escalas. Só que nessa tabela de escalas, eu tenho algumas escalas que são muito reduzidas e eu tenho escalas que são muito ampliadas. Então, o meio termo aqui, que exatamente está dentro desse campo chamado da escala média, que é uma escala que vai de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil.
que é utilizado para cartas topográficas, ou seja, usados para cartas em relação a relevo, formações de relevo, né? Feições de relevo, principalmente também formação de redes de drenagem. Olha, para você lembrar isso aqui, né, é muito complicado mesmo, né? Confesso que se você conseguiu acertar essa daqui assim, de forma muito consciente, parabéns. E você é o bichão mesmo, como diz, né? Mas muito complicada. Acredito que foi essa a visão que ele dizia. Para a realização de um mapeamento de feições fluviais, quando ele fala de feições fluviais, topografia. É a única coisa que posso lembrar aqui, né? Feições com 10 metros, né? As possíveis feições com 10 metros de extensão, né? Pensei numa forma aqui, lá não dava para usar o cálculo, porque a única coisa que eu tenho é a medida real, né? Não tenho quanto que isso aqui vai dar numa extensão dentro do mapeamento, para que eu pudesse jogar dentro da fórmula. E aí a única escala que eu tenho aqui, intermediária, para colocar, para representar, né, como ele fala aqui, esses acidentes, que ele está falando, acidentes de relevo. O mais próximo aqui, para não ficar uma escala tão ampla como é a escala 1/100, que é a maior escala que eu tenho aqui, e as menores escalas, que não me dariam tantos detalhes, que é a de 200 mil e a 1/1 milhão, né? O que eu tenho aqui que é meio termo, que daria para ver com qualidade algo relacionado a 10 metros de extensão, seria a opção C, que é 1/50 mil, já que as escalas de 1/100 são escalas utilizadas principalmente para plantas, para a planta baixa, né, para construções prediais, né, formação de obras de engenharia, né? Então, o meio termo que eu encontraria aqui seria a opção C, mas muito complicado mesmo, principalmente para quem não lembra muito como funciona uma escala. A questão 35, eu achei fácil, é uma questão fácil, que é sobre o processo de urbanização e sobre o direito à moradia. Nós tínhamos aqui três opções corretas e só uma falsa. No caso, a única falsa aqui era a frase número 3, que fala sobre o Banco Nacional de Habitação e o programa Minha Casa Minha Vida, que são programas que vieram para lidar com a questão das pessoas terem acesso à moradia de forma mais facilitada, mas ela tem um erro aqui quase no final da frase que diz que esses dois programas conseguiram sanar o déficit habitacional entre as camadas mais pobres da população, ou seja, graças a esses dois programas não existe mais nenhum pobre precisando de moradia. Então, isso torna a frase número 3 falsa. Como a frase número 3 é falsa, aqui você poderia ir só sobre eliminação. Se a frase número 3 é falsa, nem pode ser a B, nem pode ser a C, porque a C tem 3, nem pode ser a D, porque a D também fala, né, também tem a opção 3. Então você iria aqui por eliminação, né? Sempre acontece isso, gente. Também uma dica que eu dou para vocês. É muito comum ter esse tipo de questão. A UES ainda traz essas questões desde a década de 1960 e pouco. Só tirou as questões de somatório, né? Que antes ainda tinha aquelas coisas de somar as opções corretas e dar o resultado. Mas essas coisas de verdadeiro ou falso, frases 1, 2, 3 e 4, a UES ainda utiliza bastante. E essa é uma forma de você acabar ganhando as questões por eliminação. Questão 36 não poderia faltar, né? Uma questão falando sobre coronavírus e geografia. Já foi mencionado isso aqui também, né, nas aulas anteriores e nas outras correções de provas, a gente já mencionou sobre isso. E aí, basicamente, a questão 36 é falando, né, sobre a disseminação do coronavírus e como ele foi espalhado. Eu considerei a questão 36 uma questão nível fácil, desde que você prestasse atenção nela, né, que você ficasse atento sobre o que ela está dizendo. Essencialmente, o que a questão diz é que
toda a base do coronavírus é culpa das pessoas que moram em áreas rurais. Afinal de contas, o vírus surgiu em área rural e se espalhou e ainda se espalha com maior facilidade nas áreas rurais, muito mais do que em áreas urbanas. Ai, gente, aí tava de graça essa, né? Todo mundo sabe, né, que a gente deve evitar as aglomerações, né, a maior concentração de pessoas. E onde é que eu vou encontrar a maior concentração de pessoas? Nas áreas urbanas. A maior área de circulação de pessoas e de disseminação do vírus foi nas áreas urbanas. Eu já estava vendo aqui algumas matérias, e ainda tem cidades no Brasil, em alguns vilarejos, em algumas cidadezinhas, né, em algumas áreas rurais, que não registraram nenhum caso de coronavírus, né, durante esse mais de um ano, porque é tão isolado, são áreas rurais tão isoladas, que não houve casos ainda registrados. A letra D, né, poderia trazer uma dúvida, né? Mas também é um absurdo, porque ele fala assim, vou explicar aqui para você, né? Que fala: a globalização perdeu seu potencial explicativo de como uma doença que surgiu possivelmente no interior da China disseminou-se rapidamente por praticamente todo o mundo. Ora, o cara está acabando de descrever o que é o processo de globalização. O processo de globalização é quando você tem um fenômeno, alguma coisa que ultrapassa a fronteira nacional e rapidamente se espalha pelo mundo. E o que ele está dizendo na letra D é que a globalização, o processo de globalização, não consegue explicar a disseminação do coronavírus. Mas a globalização exatamente é a melhor explicação sobre a disseminação do coronavírus. Como é que você tem um mal, um problema que veio de um país da Ásia, uma cidade, dentro de um dos maiores países da Ásia, e se espalhou pelo mundo todo, causando essa pandemia. É a globalização que pode explicar isso, né? Com um vírus não poderia viajar milhares de quilômetros e se espalhar por todos os continentes. Então é a globalização mesmo que faz isso. A questão 37 é uma alfinetadinha, né, no governo federal, falando sobre o plano, né, o projeto econômico do governo. Essa foi uma questão um pouco mais complicada, né? Principalmente se você não entende ou não estuda um pouquinho sobre a economia, sobre os planos de governo. Então aqui ele vai trazer sobre os planos de governo, né? Principalmente sobre as estratégias do ministro Paulo Guedes, sobre algumas reformas, né, que já foram colocadas em pauta, que é sobre o processo de privatização, né? Então eu aconselho que você dê uma lida sobre isso, principalmente para se preparar para a prova da segunda fase. Para quem vai fazer específica de geografia, né, se prepare em relação a isso. Então, o que é que nós temos de incoerente aqui? Aqui diz que dentro da política do governo federal, na letra A, eu tenho uma busca pelo desenvolvimento regional e a prioridade de investimentos estatais. O que o governo está procurando é fortalecer as estatais, né? Pelo contrário, as políticas estão buscando um maior crescimento dentro das privatizações, né? Está aí um maior alvo, por enquanto, que ainda são os Correios, a Petrobras e algumas outras empresas, né? Então, não convém a letra A. A letra B diz que o governo federal quer ter um aumento dos gastos sociais do déficit público. O que é o déficit público? Gastos com funcionários públicos, com prédios públicos, enfim, tudo que faz parte do serviço público. Se você entra num processo de privatização, você não pode ter esses aumentos em programas sociais e no déficit público. É exatamente isso que o governo federal está propondo. E a letra C, né, pode ter gerado aí alguma dúvida, que é a política da industrialização por substituição de importações. O que é a industrialização por substituição de importações, professor? É trazer para dentro do país aquelas tecnologias que outrora seriam trazidas de outras nações. Então, ao invés de comprar tecnologias ou comprar produtos que viriam lá de fora, produzir no próprio país. Então, não é esse o interesse da atual política econômica do Brasil, ok?
Aí ele diz aqui, né, financiada pelos superávites primários da balança comercial do país. Não é essa a maior fonte de renda do Brasil. E aí nós marcaríamos aqui a letra D. Tá? A questão 38, talvez também tenha dado um nó, principalmente aqui pela opção A, que fala assim, a respeito do cenário geopolítico global, considerando a nova geopolítica, das noções e os conflitos contemporâneos. Então, o que ele quer saber aqui é a respeito dos conflitos contemporâneos. A letra A pode ter sido assim uma opção que você passou mais tempo dentro dela, porque ela fala sobre uma teoria, né? Tem passados 28 anos, a teoria do choque de civilizações. Meu Deus, eu não estudei sobre isso, eu estou frito e agora o que é que eu vou fazer? O que é a teoria do choque das civilizações proposta pelo Samuel Huntington? Essa teoria, né, do Samuel é que, com o passar do tempo, as pessoas ficariam muito arraigadas com as suas culturas e principalmente com as suas ideologias religiosas. E que essa diferença política, ideológica e, sobretudo, religiosa ocasionaria grandes conflitos e o que seria o estopim, né, para a destruição global, né, para que os homens saíssem se degladiando, se matando entre si. E aí ele diz que hoje, predominantemente, essa teoria do choque das civilizações, né, ela vem perdendo o significado, né, político, ideológico, econômico e geoestratégico. Não é, né, não está perdendo o significado. Atualmente, né, a maior parte dos conflitos que nós temos tem uma dessas raízes. Ou é política, ou é economia, ou é geopolítica, ou é geoestratégico. Então, a teoria das civilizações, em relação ao choque, né, que a maior parte dos conflitos do futuro seriam ocasionados por religião, não condiz, não é. Mas quando ele fala aqui, né, na medida em que ainda se revela extremamente atual na medida que os conflitos contemporâneos são choques predominantemente intercivilizacionais, dentro das próprias civilizações, perdendo, aí ele fala, perdendo em significado político, ideológico, econômico e geoestratégico. Perdendo, não. Na verdade, está ganhando forças. Né? É isso que está gerando. Né? É só você ver as redes sociais, gente. Alguém levou uma topada ali, aconteceu alguma coisa, teve uma chuva de meteoros, aí sempre vem um besta que começa lá. Deve ter sido culpa do Bolsonaro, não, deve ter sido culpa do Lula. Gente, é incrível como as pessoas começam a falar sobre rosas, está falando ali sobre laranja, aí as pessoas estão falando sobre a fase da lua, o que o seu signo diz para hoje, e de repente já começa uma enxurrada de xingamentos sobre o seu candidato é isso, o meu candidato é aquilo, que o Lula é aquilo outro, que o Bolsonaro é aquilo mais isso e aquilo outro, e de repente você nem sabe mais qual era o assunto da discussão. As pessoas estão preocupadas somente em dizer quem é o melhor político ou o melhor candidato ou qual a melhor ideia. E são coisas assim agressivas mesmo de, né, as pessoas ficam jurando se processar, se pegar, se matar, se bater por causa dessas questões. Então não está perdendo forças, está ganhando forças. A letra C está errada porque diz que a maior parte dos conflitos que nós temos hoje, eles são conflitos relacionados, né, perdão, ele fala que a religião, princípios e valores morais e ideológicos, diferenças culturais estão na raiz explicativa da maior parte dos conflitos. Então não é. Dizer que hoje a maior parte dos conflitos que nós temos é por causa da religião e de outras ideologias, não é. Ainda temos conflitos religiosos no mundo? Sim, mas esse é a raiz da maior parte dos conflitos? Não, né? Não é. As diferenças culturais e religiosas têm imprimido cada vez mais no teor civilizacional os conflitos contemporâneos e em um futuro muito próximo, seguramente. Ó, quando você fala assim, seguramente, certamente, né, você já fica desconfiado. Extrapolabilidade
polarão em um conflito global entre os dois grandes blocos civilizacionais, o Ocidente e o Oriente. Então, o que é que ele está dizendo? Que daqui a pouquíssimo tempo, Ocidente e Oriente vão sair no murro por causa de diferença cultural e religiosa. Não é, né, gente? Até porque boa parte das grandes civilizações, digamos assim, né? Não sei se é então, assim, dizer que existe uma grande ou uma menor civilização, mas digamos as maiores economias mundiais elas são baseadas dentro da crença judaico-cristã, enquanto no Oriente Médio você tem em predominância o islamismo, mas nem por causa disso isso tem trazido conflitos, tendo em vista que o Brasil, por exemplo, comercializa com boa parte da Ásia, onde existem países fundamentados dentro do islamismo, e o Brasil é de predominância cristã. E nem por isso a gente sai se matando, se batendo ou prometendo juras de guerra com outras nações por causa dessas diferenças culturais e religiosas. Então, certamente, um próximo conflito internacional não seria gerado simplesmente por diferenças culturais e religiosas. Ok? Então, foram essas 8 questões. Espero ter esclarecido algumas coisas aí. Você já aproveita para fazer uma revisão, principalmente para quem ainda vai fazer a, a prova da segunda fase. Depois vou trazer um vídeo para vocês verem o que a gente faz, né, a partir disso aí, como é que a gente consulta e tal. Mas espero que vocês tenham feito uma boa prova, né, tenham boas expectativas em relação ao que possa acontecer. Tá bom? Então, no mais, um grande abraço. Continue acompanhando aí nosso conteúdo, né, se inscrevendo aí conosco, se preparando principalmente para a segunda fase da prova da UES, já que mais da metade dos cursos da UES tem a prova de geografia como específicas, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.